Aleluia. O noivo está se preparando para vir buscar sua noiva. Amém? O noivo deseja a noiva. E ele quer que a noiva seja despertada também por esse desejo por ele. Por isso que essa noiva que Jesus vem buscar, ela tem algumas características. Algumas características que o noivo quer ver na noiva. A noiva deve ser bela para o noivo. O noivo quer uma noiva bela, bonita para ele. E ele quer que nos embelezemos para ele. Amém? Nos ataviemos para o nosso noivo. A noiva também deve ser pura. Uma noiva pura. Que não se mistura, que não se contamina com outras coisas. A noiva também deve ser santa, ou seja, separada para o seu noivo. Uma noiva que é só dele. Eu sou do meu amado e ele é meu. Uma noiva também operosa, que trabalha para ele. Como diz lá em Daniel, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Que vivamos, irmãos, nossos dias nessa terra, em busca dessas características. Bela, pura, santa, desejosa. Quando chove, você tem que ir na reunião. E só os fiéis vão estar lá. Amém. Aleluia. O Senhor é bom. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Nós temos está sendo transmitido, dizer, boa noite pessoal aí na internet. Alegria ter vocês juntos conosco aqui. Nós temos apenas mais 10 oportunidades juntos aqui. Hoje, duas reuniões. Eu tenho pensado, tenho sentido que a direção do Senhor, os companheiros confirmam que deveria parar no mês de novembro e dezembro para me dedicar principalmente a gravar vídeos tipo feito em casa, vídeos de estúdio, vídeos curtos com toda essa temática. Certamente foi difícil para a maioria de vocês acompanhar, estar todas as vezes presente. A temática é ampla e nós vamos fazer isso em novembro e dezembro. Então, nós temos mais duas reuniões aqui, agora em outubro, que estão marcadas para o dia 7 e o dia 21. Vamos ter que correr um pouquinho. Era a nossa intenção nessas reuniões, está passando de Mateus de 21 até 25, mas não conseguimos acelerar, estamos ainda aí no capítulo 24. Não vai dar para falar tudo aqui,
com o pessoal lá do sábado à tarde. Eu acredito a vocês, eu tenho procurado entrar em todos os aspectos, porque nós temos mais tempo. Então, hoje estaríamos falando, vamos dividir essas 3 reuniões em 3 aspectos. No final da pregação de Jesus aos seus discípulos, logo depois das profecias, que estão em Mateus 24, temos aquelas 3 parábolas para a igreja. Merecia 2, 3 reuniões para cada parábola, mas nós vamos procurar ver aquelas parábolas todas numa única reunião, na última talvez, porque nesse contexto do que o senhor está falando, o senhor está tocando num tema fundamental e que tem sido pouco focado, pouco estudado, pouco visto por nós nesses anos todos, que é o tema do juízo eterno e do destino eterno. De maneira que nós queremos nessas 2 reuniões, hoje e na próxima, falar sobre ver o que a Bíblia tem. Vocês vão ver que eu tenho uma coleção de textos que eu quero citar para vocês. Penso que nós não vamos falar nada difícil ou complicado. Hoje estava em oração e diante do Senhor, e simplesmente o Senhor foi colocando na minha mente essa série de textos de uma forma mais ou menos ordenada, para poder entender o que a Escritura fala sobre o destino eterno. O Pedro foi me ver ali na porta quando eu estava chegando. Eu disse: ó, Pedro, hoje o assunto é quente. Ele disse: a unidade da igreja? Eu disse: não, é mais quente. É o inferno. E nós vamos começar a abordagem desse assunto olhando um ensino de Jesus que está em Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, nós vamos ler desde o versículo 19. Eu queria antecipar para os irmãos que isto aqui não é uma parábola. O que nós vamos ler aqui não é uma parábola. Obviamente, não, Jesus está falando de uma história em linguagem figurada, mas geralmente, quando é uma parábola, na maioria das vezes aparece: então lhes falou por uma parábola dizendo. Aqui não cita parábola. Me parece que o que Jesus está aqui usando é uma outra figura de linguagem. Parábola é uma figura de linguagem. Aqui me parece que muito mais se encaixaria em dizer que é uma alegoria. A alegoria é diferente da parábola. Vamos ler e ver o que tem de ensinamento do Senhor aqui sobre a vida após a morte. Esse é o assunto dele. Por isso não é uma parábola. Versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim
E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem de lá passar para nós. Então replicou: pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe des testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Bem, vamos começar por esse trecho aqui, por essa passagem, por essa fala de Jesus. E eu queria fazer apenas sublinhar algumas coisas que estão no texto. Queria mostrar aos irmãos que o texto não é complicado. O ensino que está aqui é simples, nós só vamos sublinhar aquilo que está muito claro e corrigir uma coisa que pode confundir. Eu já falei em algumas reuniões sobre isso. Isso que eu vou explicar agora para vocês, olhem o versículo 23. Eu mencionei isso, hoje eu gostaria de repetir e deixar isso bem claro e bem fundamentado. O versículo 23 diz: no inferno. Essa palavra está muito mal traduzida, pode riscar da sua Bíblia. Jesus aqui não falou do inferno. A palavra que está no original é a palavra Hades, com H na frente, H-A-D-E-S. Jesus aqui está falando do Hades. O que é o Hades? Tem diferença entre esse Hades e o inferno? Tem, como nós vamos ver. Só para destacar aqui as explicações que Jesus dá nesse lugar chamado Hades. Primeiro, havia 2 locais distintos. Aí, 2 locais distintos. Um é o seio de Abraão. E o outro é um lugar de tormento. Os 2 morreram. Foram para a região dos mortos. A região dos mortos é o Hades. Essa mesma região é mencionada no Velho Testamento como Seol ou Sheol, alguns preferem. É o lugar dos mortos. E Jesus está ensinando que até aquele momento que ele estava ali, esse lugar era composto de 2 locais distintos. O seio de Abraão e um lugar de tormento, porque disse que estando em tormentos, estando então o rico no Hades em tormentos. Primeira coisa, são 2 lugares ali. O seio de Abraão e o lugar de tormento. Segunda coisa que está clara aqui, esses lugares são visíveis um ao outro. De um lugar poderia ver o outro. Isso está claro
no versículo 23. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão. Depois, bom, eu já disse isso, está no versículo 23, que um está consolado e outro, aqui no final do versículo 25, um está num lugar de consolo e outro em tormentos. Também no versículo 26 diz algo mais. Diz que havia um abismo entre esses dois lugares. Ainda que você pudesse olhar o outro lado, não pode passar. Jesus diz, não dá para passar daqui para lá e de lá para cá, porque tem um abismo entre esses dois locais. Um abismo intransponível. Mas o que eu mais queria destacar aqui, queridos, é o versículo 31. Abraão, porém, lhes respondeu, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir. Esse texto nos dá a marca mais importante aqui dessa passagem, no que diz respeito ao nosso futuro eterno. Jesus está dizendo aqui que a resposta de Abraão é que não adianta ir alguém ressuscitar dentre os mortos. Eles têm Moisés, eles têm Abraão. Está dizendo o quê? Eles têm Moisés, Abraão não, eles têm os Moisés, eles têm os profetas. Está dizendo aqui que o ponto determinante é a palavra do Senhor. Você, na sua vida, não fique esperando por alguma coisa que seja mais importante do que a palavra do Senhor. É o Espírito Santo quem nos guia. E o instrumento do Espírito Santo sempre foi e sempre vai ser a palavra do Senhor. A fé nas Escrituras. Nós estamos aqui hoje para mais uma vez olhar para as Escrituras. Colocar toda a nossa confiança nelas. E não esperar alguma outra coisa que possa ser maior que a palavra do Senhor. Vou dar um exemplo para os irmãos, algo que eu tenho visto entre nós. Eu sempre dei muita importância a sonhos. Quando o irmão me diz, Marcos, sonhei contigo, eu quero arrumar um tempo para ir lá e ouvir. Porque uma das coisas, um dos efeitos da descida do Espírito Santo, lá em Atos 2, se referindo a Joel, é vossos velhos sonharão. De maneira que se você tem visões, provavelmente você é mais jovem. Porque diz, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. É só uma brincadeira aqui. Amados, eu estou dizendo que eu dou importância a sonhos. No entanto, nossa vara de medir nunca vai ser sonho nenhum. Eu nunca ouvi falar de tanto sonho como ultimamente. Está todo mundo sonhando. Cada reunião vem 2 ou 3, 4 me contar sonhos fortes. Muitos sonhos confirmando aquilo que nós estamos dizendo. Mas, irmãos, nenhum sonho desses tem mais valor do que aquilo que nós estamos recebendo na palavra do Senhor. Amém, queridos? Me constranjo em dizer que já fui até questionado sobre o que eu estou pregando, baseado não num questionamento da Escritura, mas baseado em sonho. Nós temos mais do que Moisés e os profetas. Nós temos Moisés, temos profetas, temos Jesus. E temos os apóstolos que o seguiram.
Temos muito mais. Que a nossa fé seja firme, orientada na palavra do Senhor. Uma pergunta. Esse lugar aqui, o Hades, que lugar é esse? Aonde é que fica esse lugar que Jesus está falando? Agora, para poder ter essa resposta, nós vamos ter que conjugar uma série de textos. Essa pergunta ela não é respondida por um único versículo, mas por uma conjugação de versículos. Onde é o tal do Hades? Vamos ler. Eu penso que os demais versículos eu vou citar, eu imprimi aqui, eu vou ler para vocês, sem a gente precisar abrir, para ganhar até tempo e eficácia de comunicação. Mas esse texto, apesar de ser bem pequeno, eu gostaria que vocês abrissem, vocês registrassem na mente de vocês, até mesmo a memória visual de onde ele se encontra na Bíblia de vocês. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo... Na verdade, queremos ver o 8 e o 9, mas vamos ler desde o 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. O que é isso? E concedeu dons aos homens. Ele está citando aí o Salmo 68, versículo 18. Ora, versículo 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aqui esse texto está falando de forma muito clara que Jesus desceu às regiões inferiores da terra. Ali que é o Hades. É o lugar dos mortos. É para onde Jesus foi logo após a sua morte. Um dos credos históricos na igreja que fala, creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, diz assim, e desceu ao Hades. O credo faz questão de deixar muito claro que a descida foi ao Hades, não foi ao inferno. Jesus desceu a esse lugar. Esse lugar, como diz aqui em Efésios 4, é nas regiões inferiores da terra. Antes de nós irmos adiante, vamos fazer uma outra perguntinha que também é importante. Por que Jesus foi a esse lugar? O que Jesus foi fazer lá? Por que Jesus teve que descer a esta região? Meditando hoje, eu encontrei 4 motivos pelos quais Jesus foi lá, nas Escrituras. Pode ser que haja mais. Algum de vocês pode se lembrar de outro e nos falar aqui. Primeiro, Jesus desceu ao Hades porque ele tinha que experimentar todos os efeitos da morte. Tudo o que tem a ver com a morte, Jesus tinha que passar. Hebreus capítulo 2, versículo 9, não precisam abrir, diz assim, vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Jesus não apenas morreu, Jesus provou nele mesmo tudo o que tem que ver com a morte. A morte de Jesus incluiu dor, que muitas vezes na nossa raça a morte é dolorosa.
vários tipos de morte que os homens enfrentam, muitos deles com dores, ou por enfermidade, ou por guerras, ou por tantos outros motivos. Jesus experimentou a dor. Jesus experimentou a separação entre alma e corpo. Não se esqueçam, queridos, o homem foi criado espírito, alma e corpo. Quando a morte entrou na raça humana, um dos efeitos dela é essa: quando o nosso corpo morre, a nossa alma e o nosso espírito saem do corpo. E o homem não foi feito para isso. Espírito puro é Deus. Os anjos são espíritos, eles não têm corpo. Eles podem até representar uma forma física para vir aqui, como a gente vê no Velho Testamento, mas eles são espírito. Homem não. O homem é espírito, alma e corpo. E a morte traz uma desagregação entre o espírito e a alma e o corpo. O corpo perece, a alma e o espírito têm que sair. E essa alma e espírito não foram feitos para viver fora do corpo. Por isso, mesmo nossos irmãos que estão com o Senhor, estão esperando o quê? A ressurreição. Eles estão com o Senhor. Estão num lugar de alegria. Mas eles esperam ser completados. Nossos irmãos que estão na eternidade com o Senhor estão incompletos. Jesus também passou por isso. Jesus teve que passar por essa ruptura do corpo com a alma e com o espírito. Jesus também enfrentou a distância de Deus. A morte significa ser separado de Deus. E Jesus experimentou isso mesmo antes do seu último suspiro na cruz. E também Jesus foi até lá para enfrentar julgamento. Todo homem vai ser julgado. Todos vão ser julgados. E Jesus também foi julgado. Porque diz lá em 1 Timóteo 3,16, aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, significando que Jesus foi justificado quando ele estava em espírito nas regiões inferiores da terra. Ali a sua vida foi julgada e ali ele foi declarado justo por todo o seu viver. Te agradecemos, Senhor, porque tu provaste completamente a morte. Bendito é o teu nome. Bendito. Então Jesus desceu ali para provar a morte. Esse é o primeiro motivo. Segundo, não entendo direito, mas é o que a Escritura diz. Jesus foi ali também para pregar aos espíritos em prisão. Isso está lá em 1 Pedro, você encontra tanto no capítulo 3, versículo 19, como no capítulo 4, versículo 6, da primeira carta de Pedro, você vai encontrar essa menção de Jesus pregando aos espíritos quando estava nas regiões inferiores da terra. E por que ele pregou aos espíritos? Essa pergunta é fácil. Você pergunta para o Mário, ele deve ter a resposta. 1 Pedro 3,19 e 4,6. Jesus pregou aos espíritos em prisão. Pedro disse que Paulo tinha umas coisas difíceis de entender nas cartas dele, e depois ele fala a coisa mais difícil de entender que tem, é o próprio Pedro que fala. Mas pergunta para o Mário aí que ele deve saber. O Mariel disse para procurar ele. Terceiro, já falamos, Jesus desceu para ser julgado e justificado. E por fim, tinha mais um motivo para Jesus
ir àquela região dos mortos. Foi a última coisa que ele fez, que nos diz Efésios 4, levou cativo o cativeiro. A pergunta é, os santos do Velho Testamento, por que eles não estavam com o Senhor? Por que estavam aí nessa região, debaixo da terra, onde Jesus foi? Simples demais. Jesus ainda não havia feito a oferta pelo pecado. Ninguém podia chegar na presença de Deus. Então essa turma estava aí há milênios, esperando ser levada para o seu lugar. Por isso diz, aquele que desceu também é o que subiu às alturas e levou cativo o cativeiro. Ou seja, o seio de Abraão hoje está vazio. Hoje, lá no Hades, o Hades só está ocupado no lugar de tormento. O seio de Abraão está vazio. Eu nem sei se existe mais no Hades o seio de Abraão. Porque Jesus pegou aquilo tudo e levou com ele. Queria citar para vocês, alguns até me questionaram. O pessoal fica lendo na internet, aí me manda um bocado de coisa, de pergunta. Inclusive de gente dizendo que Jesus não desceu às regiões inferiores. Aí me manda um enorme de um e-mail que eu tenho que gastar um tempão para explicar para o irmão que a Bíblia diz que ele desceu, então ele desceu. Há outras passagens que confirmam isso tudo que nós estamos dizendo. Paulo, quando foi levado, nós dizemos ao terceiro céu, você lembra o nome do lugar que Paulo disse? Paulo, em 2 Coríntios 12, Paulo diz, conheço um homem que foi arrebatado ao paraíso. Está escrito lá, paraíso. Só tem 3 versículos no Novo Testamento que falam essa palavrinha. E isso está em 2 Coríntios 12, 4. Apocalipse também fala desse lugar. E fala de uma maneira maravilhosa. Diz, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2, 7. Pois bem, irmãos, só tem um detalhe. Na cruz mesmo, quando um ladrão falou para Jesus que se lembrasse dele, qual foi a resposta que Jesus deu? Hoje mesmo estarás comigo, aonde? No paraíso. Mas Jesus só subiu aos céus 3 dias depois. Aliás, depois da ressurreição, quando a mulher veio tocá-lo, ele disse, não me toque, porque eu ainda não subi para o meu pai. 3 dias depois. Então, como é que Jesus diz para o ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Simples demais, é porque o paraíso era lá embaixo. O seio de Abraão era lá, ele ia para lá. Jesus desceu às regiões inferiores da terra. E Deus já tinha colocado lá para os seus santos o paraíso. Esses 3 textos juntos deixam a questão toda completamente inquestionável. Cuidado com as muitas heresias. Por exemplo, a Bíblia dos Adventistas do 7º dia, ela, para se encaixar na teologia de Ellen White, chega aqui nesse lugar e diz assim, por isso mesmo te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Só que é só a Bíblia traduzida pela Ellen White que é assim, o resto de todas as Bíblias do mundo não é traduzida assim. Por quê?
porque não é. E a terra está cheia de heresias, e Jesus começa o sermão de Mateus 24 dizendo o quê? Qual é a primeira expressão de Jesus? Vede que ninguém vos engane. Pois bem, se isso aí é o Hades, é as regiões inferiores, onde é que está o tal de inferno? Irmãos, já disse em outras ocasiões, quero agora frisar, a única pessoa que usou uma expressão que pode ser traduzida como inferno foi Jesus. O inferno, tal como exposto por Jesus, não aparece no Velho Testamento. Vocês vão encontrar na Bíblia de vocês a expressão inferno no Velho Testamento, está mal traduzida. A palavra lá no original, você vai pesquisar, é Sheol, que é a região dos mortos. No Novo Testamento também, várias vezes traduzem Hades por inferno. Hades não é o inferno. Da onde surgiu a ideia ou o conceito de inferno como um lugar de fogo? Isto surge, essa palavra surge apenas e somente na boca de nosso Senhor Jesus. Ouvindo um irmão no ano passado pregar sobre isso, eu achei muito interessante. Ele diz: o inferno é um lugar tão terrível, tão inimaginável, que Deus deixou para a pessoa mais terna e doce que pisou nessa terra falar sobre ele. Por isso, o único que fala de inferno é o nosso Senhor Jesus. Ele usa uma figura que era bem conhecida. A palavra que Jesus usa não é a palavra Hades. Quando Jesus está se referindo ao inferno, Jesus usa a palavra Geena. G-E-E-N-A. Que era o Geena? O Geena era um lugar muito conhecido dos judeus. Era um lugar ao sul de Jerusalém, que era chamado Vale do Inom, onde permanentemente estava em fogo todo o lixo da cidade, onde eles colocavam o lixo, onde eles colocavam os animais mortos. Aonde? No Geena, que era ao sul de Jerusalém. Era o lugar de queimar o lixo. E Jesus, nas suas advertências, quando ele fala desse lugar de fogo, a palavra que ele usa é Geena. Vocês vão encontrar uma única vez um apóstolo se referindo a essa palavra, usando essa palavra. O Tiago, no capítulo 3, versículo 6, o Tiago usa, mas ele não está falando do destino eterno. Ele está usando o Geena como outra figura. Ele está falando da língua. Não está falando do destino eterno. E ele diz, a língua não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, pelo Geena. Ou seja, Tiago está usando uma expressão forte para dizer, quando você peca com a língua, você está expressando o próprio inferno. Quando você pratica mentira, quando você pratica maledicência, quando você pratica calúnia, quando você pratica desprezo com sua língua está tendo origem no inferno para dizer essas coisas. No entanto, eu quero frisar, o Tiago não estava falando do destino eterno. O único que usou a expressão Geena para falar do destino eterno foi nosso Senhor Jesus. Ele falou que é para temermos. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, falando desse lugar, Jesus disse,
Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no Geena tanto a alma como o corpo. Fica fácil, então, você concluir, apesar de os apóstolos não usarem a palavra Geena, você muito obviamente conclui lá no final de Apocalipse, quando fala do lago de fogo, está falando desse mesmo lugar que Jesus falou. Esse lago de fogo que está em Apocalipse, capítulo 20, capítulo 21, esse lugar aí é corretamente, para ser traduzido corretamente, como inferno. Esse é o inferno, é o lago de fogo, ao qual Jesus se referiu usando a expressão Geena. E um detalhe importante: Deus não fez o lago de fogo para a raça humana. Não era a intenção de Deus que a raça humana fosse para esse lugar. Jesus, quando fala do julgamento e fala dos condenados, ele diz bem claramente: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não era para você. O fogo eterno foi feito para o diabo e seus anjos. Muitos homens decidem permanecer seguindo o diabo e seus anjos e vão parar no mesmo lugar, mas esse lugar não foi criado para o homem. De maneira, queridos, que o inferno ou o lago de fogo está vazio, não tem ninguém lá. Os ímpios, os que estão em Cristo, ao morrerem, vão para o paraíso, e os que não estão em Cristo vão para o Hades. E só vão sair do Hades depois do milênio. Nós vamos ler Apocalipse, eu acho que é um trecho que a gente tem que ler. Abram a Bíblia de vocês em Apocalipse, capítulo 19. No capítulo 19 de Apocalipse, nós vemos a inauguração do lago de fogo. As duas primeiras pessoas a serem lançadas no lago de fogo. Nem o diabo vai inaugurar o lago de fogo. O diabo ainda vai ficar preso 1000 anos, para depois ser solto, tentar as nações de novo. Só depois ele vai ser colocado. Mas no capítulo 19, versículo 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo, que arde com enxofre. Capítulo 20, você vai ver no capítulo 20, do versículo 1 em diante, as duas ressurreições. Nós não vamos ler. Depois vem a guerra de Gog e Magog. Por fim, nós vamos ler o versículo 11 em diante, quando está falando do juízo final depois do milênio. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras.
Então a morte e o inferno. Aqui, de novo, ó, outro lugar mal traduzido. Aqui não é inferno, aqui é Hades. Então a morte é... Mário está lembrando aqui, como é, o inferno vai ser lançado dentro do inferno? Não tem sentido. É o Hades que é lançado aqui. Então a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, desculpe, eu pulei aqui para o versículo 8, não avisei vocês, né? Versículo 8. Porque agora ele vai falar da Nova Jerusalém, que é o nosso tema da próxima reunião. Tá? Hoje nós vamos ficar com o tema quente. Quanto, porém, versículo 8, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Se algum de vocês, em cima desse tema, ficou com alguma pergunta, você anote aí, porque nós vamos ver se no finzinho ainda temos um tempinho para fazer perguntas. Eu tinha mais 2 tópicos que eu gostaria de entrar ainda. O primeiro seria responder uma outra pergunta. Qual é, afinal de contas, a lógica do inferno? Tem lógica esse negócio? Um dos assuntos, talvez o assunto mais questionado pelos ímpios e por algumas religiões a respeito das escrituras é esse assunto aqui do Lago de Fogo, do Geena ou do inferno. Eu acho que é a coisa mais difícil para a humanidade, para eles crerem. Hoje, se você conversar com um ateu consumado, ele vai procurar ridicularizar você. Vai dizer, como é que você pode acreditar num Deus que vai pegar uma criatura e jogar num lugar de fogo por eternidade toda? Vocês já não ouviram esse questionamento? Digo mais a vocês. Nós que conhecemos o Senhor, podemos discernir que o nosso próprio coração é inclinado a fazer essa pergunta. Eu me contentei, há 40 anos atrás, com a resposta teológica que me deram. Me disseram, Deus é justo, infinitamente justo. Confere com as escrituras? Confere. O pecado do homem foi contra uma justiça infinita, então Deus deu a esse pecado um caráter infinito. Confere com as escrituras? Confere. E como o pecado para Deus é infinito, o castigo tem que ser infinito. E as escolas teológicas tradicionais todas fazem essa mesma asseveração, e isso está completamente de acordo com as escrituras. Agora, diante de um mundo tão questionador, eu penso que nós podemos ter mais respostas além disso. Eu queria falar para vocês o que eu entendo que é a lógica do inferno.
E o que é realmente a essência desse lugar? Perguntei muito a Deus sobre isso, e não tanto tempo atrás. Recentemente estive perguntando para Deus, Deus, é isso aí mesmo, ninguém pode discutir, agora cadê a lógica do negócio? Um dia orando, o Senhor botou alguns textos na minha cabeça, que eu creio que são a lógica do inferno. Primeiro, Atos 17, 28, não precisem procurar. Paulo, quando está pregando aos gregos, ele diz, ele está falando de Deus em Atenas, e ele diz, nele vivemos e nos movemos, e existimos. Paulo diz aos ímpios gregos, nele nos movemos e existimos. Nele quem? Em Deus. Então esse é um conceito bíblico. Não sei se nós estamos preparados para entender quanto de Deus há no universo. Outro texto, parece que não tem a ver, vocês vão juntando aí. Nele nos movemos. Em Hebreus capítulo 1, quando o escritor de Hebreus está falando de Jesus, e diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro, pelo qual também fez todas as coisas. E chega no versículo 3, o escritor diz que ele, Jesus, está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Os físicos, o que eles mais se perguntam e querem responder é como é que a matéria permanece como é. Eles sabem que tem o átomo, que o átomo é composto disso, daquilo, e cada vez entram mais a fundo. Mas o que mantém aquilo ali, aquela coesão? A Bíblia explica. Os físicos deviam de ler a Bíblia, porque qualquer filho de Deus sabe o que os físicos não sabem. O que sustenta todos os átomos desse universo funcionando aonde eles estão é a palavra de Deus, é Jesus. Ele, o Logos. Ele criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas. Um pouquinho mais. Ele não apenas sustenta todas as coisas, mas ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. Ou seja, mesmo que o mundo jaz no maligno, a natureza está repleta da glória do Senhor. Nós conhecemos muito o texto de Abacuque. Deixa eu ver aqui se eu estou falando certo. Isso. Tem um texto de Abacuque que diz, falando do futuro, fala do futuro, e nós sabemos que vai se cumprir no milênio. Abacuque diz, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Significa que o que a terra não tem hoje é o conhecimento da glória do Senhor, mas a glória do Senhor está. Anotem aí, Isaías capítulo 6, versículo 3. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmão, pense, Deus me falou bastante no ano passado. Cada vez eu tenho uma parte do corpo que está parando de funcionar. Primeiro não sei o que no olho que tinha uma pressão, depois o coração pressão, depois o negócio na coluna, depois não sei o que. E nós temos a tendência
de ver aquilo no nosso corpo que não está funcionando. Deus tem me ensinado a olhar completamente diferente. Faça assim, ó. Faça assim. Respire assim fundo, ó. Tem um pulmão aí. Tem um negócio fora de você que se chama oxigênio, que entra aí. Você simplesmente faz assim, seu pulmão se distende, chupa o oxigênio. Esse oxigênio vai para todas as células do teu corpo. Vocês vão achar... Ó, eu sou de falar uns negócios esquisitos. Eu já tive tanto problema de prisão de ventre. Hoje eu não tenho mais. E cada vez que eu sento no vaso, eu digo, graças ao Senhor, está funcionando. Pensa no seu olho. Pensa que você não tem só um, você tem dois. Você sabe quanta glória de Deus há num olho? Um olho. O Kleber, já falei outro dia, o Kleber gosta de falar comigo. Vamos falar, a gente conversa do que ele me trata os dentes. Porque a gente fica lá criticando os evolucionistas. Ele começa a falar da natureza. Os médicos ímpios são duplamente culpados. Um homem simples, que cuidava de ovelhas, começou a olhar para o céu e chegou à conclusão: os céus proclamam, os céus gritam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de sua mão, suas mãos. Irmãos, Deus está presente, a sua glória está presente na criação. Você está sentindo alguma dor forte agora? Acho que não, a maioria não está. Se tem alguém, depois a gente pode orar. Você não está sentindo dores? Tem um bocado de coisa funcionando aí dentro do seu organismo. Hormônios, dopamina, sei mais o quê. Pergunta aí para os médicos. Vocês já viram a glória de uma manga? Uma manga. Eu não sei o que é mais espantoso, que a manga é aquela manga, ou que minha boca pode perceber aquela manga. Eu ponho aquele negócio, e Deus botou dentro da minha boca toda a capacidade para sentir o gosto daquela manga. E o jiló, irmãos? Alguns não gostam de jiló, né? O jiló, irmãos. Ó, Deus fez o jiló. E Ele botou dentro de sua boca a capacidade de discernir o amargo. Isso é bom, experimenta. Eu comecei, toda vez que eu vejo alguém botando açúcar no café, eu estou dizendo a mesma coisa. Digo, ó, café é uma bebida boa, você devia experimentar um dia. Café é uma delícia, irmãos. Uma delícia. Chimarrão. Uma delícia. Jiló. Irmãos, tem mais glória numa banana do que em toda a tecnologia da raça humana. Foguetes, computadores. Uma banana, irmãos, é a glória de Deus. Esse mundo está repleto da bondade de Deus. Outro dia eu ouvi um testemunho do irmão que foi num hospital e tinha lá um senhor doente na cama. E brabo. Brabo com Deus. Brabo. Eu estou aqui, por que Deus me deixou aqui? Eu não quero estar aqui. Eu pergunto, você nunca esteve no hospital? Nunca na minha vida. E a primeira vez, é a primeira vez, eu não sei por que Deus me deixou
vim aqui. E quantos anos o senhor tem mesmo? 97. Esse homem teve muito mais bênção no corpo dele do que eu. O que tem que ver isso com o tema que nós estamos falando? Para mim tem tudo. Para mim tem tudo. Hoje eu entendo que o inferno vai ser a mais absoluta ausência de Deus. Em todos os sentidos. Deus é luz. Jesus, quando fala do inferno, fala de trevas. O inferno vai ser a mais absoluta trevas, densas trevas. Aqui nessa história que nós lemos, fala de sede. Irmãos, olha aqui, ó, tô com sede. Olha o que eu tenho aqui, ó. Deus é a água da vida. Você sabe o que é o inferno, no fim das contas, irmãos? O lago de fogo é Deus dizendo: eu corri atrás de você, procurei você, fui até a terra, fiz todos os esforços. Você não me quis, você não me quis, você não me quis. Agora, é simples, você vai passar toda a eternidade sem mim, sem nada de mim. Eu vou tirar tudo que é meu, até do teu corpo. E você vai ficar como você gosta. Interessante, né? Quando você fala para um incrédulo sobre Deus, eles não gostam da conversa. Agora, num enterro, eles gostam de dizer que fulano tá com Deus. Para que ele foi estar com Deus? Para que ele quer Deus? Não quis Deus aqui na terra? Agora, não. Para depois da morte, todos eles querem Deus. E eles não vão ter Deus depois da morte. Eles vão ter a mais completa ausência de Deus. Pense num corpo que nada funciona. Um corpo eternamente apodrecendo, porque Jesus diz que o verme não se acaba. Pense num corpo sem os hormônios que aliviam a dor. E Jesus fala em ranger de dentes. Uau! Estão comigo ainda mesmo ou estão loucos para sair correndo? Toda a glória de Deus que ainda existe no corpo do homem vai ser retirada. Vai ser retirada. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. O ímpio peca, zomba, despreza, blasfema, fala mal, persegue os que seguem a Deus, e Deus põe a comida na mesa dele. E faz todo o aparelho digestivo dele funcionar. Deus é bom. Está permanentemente mostrando a sua bondade em todas as coisas. Demos graças ao Senhor em tudo, irmãos. Vocês estão aqui hoje, nós estamos conversando, e olha, minhas cordas vocais estão funcionando. E os ouvidos de vocês também. Quanta majestade, quanta glória do Senhor. A terra está cheia de sua glória. O inferno vai ser a retirada completa, plena, da manifestação da bondade de Deus. Por fim, irmãos, qual é a aplicação prática de tudo isso? Eu sugiro 3. Vou citar os textos, vocês não precisam abrir, vou lê-los. Eu sugiro 3 aplicações práticas na nossa vida. Primeira, dá graças ao Senhor, que nos livrou de tão grande morte.
experimentou a morte por todos os homens. Como temos que estar permanentemente agradecidos, queridos. 1 Coríntios 15, vou ler para vocês aqui do versículo 53 em diante. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Te rendemos graças de todo o nosso coração, Senhor. A própria natureza, o mundo todo, espera pelo dia da manifestação dos filhos de Deus. Segunda aplicação prática. Viver em Cristo para não ser desqualificado. Uma das coisas que nós temos repetido aos irmãos é sobre essa ideia falsa que pode vir ou pela teologia ou às vezes, sei lá eu de onde vem do vento, de que nós temos de alguma maneira no bolso um bilhete de garantia, porque um dia nos entregamos ao Senhor e fomos batizados. Essa visão não procede de Deus e é enganosa. E Jesus procura nos advertir de forma tácita nesses textos que temos lidos. Quer dizer para vocês, queridos, que hoje eu vejo que não existe nada mais grave em toda a Bíblia. Não existe nada mais grave do que aquelas 3 parábolas que estão em Mateus 24 e 25. A Bíblia fala do juízo de Deus e fala dessas coisas terríveis que estamos olhando aqui, falando, vendo. Mas quando Jesus fala aquelas 3 parábolas, não há nada mais terrível. Porque ele fala ali da perdição eterna entre aqueles que estão na igreja. E as 3 parábolas são fortes nesse sentido. Não há nada mais terrível em todas as Escrituras. Por isso eu queria dizer que a segunda aplicação é vivermos em Cristo no temor do Senhor, para não sermos desqualificados. Cito aqui apenas um texto, embora a gente tenha visto muitos. 1 Coríntios 9, versículo 26. Onde Paulo diz: esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E penso, querido, que a terceira aplicação importantíssima dessas verdades que nós temos visto está naquela quinta característica da noiva ataviada que nós vimos. Ela é ativa. A quinta característica, queridos, é que nós precisamos e vamos nos voltar com todas as forças e energias à pregação do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação
de todo aquele que crê. Está em nossos lábios e em nosso coração a palavra que vai salvar a muitos. Vai salvar a muitos deste lago de fogo. E se nós estamos entendendo essas coisas, nós glorificamos ao Senhor, nós vivemos no temor de Deus e nós nos voltamos à pregação do Evangelho. Senhor Jesus, tua palavra é suficiente, nós nos rendemos a ela e nós esperamos pela operação da tua palavra profundamente em nossos corações. Amém, Senhor. Eu ia dizer uma coisa para vocês aqui, que acabei não dizendo, mas sinto agora que devo dizer. Quando nós lemos Lucas 16, nós vimos que a chave de tudo é ouvir Moisés, os profetas, a palavra de Deus. Eu não sei se algum de vocês tem reparado, mas eu, pelo menos ultimamente, eu não sei como é que vai ser o futuro, mas ultimamente, eu mudei muito a minha forma de falar. Eu era muito mais enfático, gritava bem mais, e enfatizava as coisas. Tem gente fazendo assim com a cabeça. Eu não sei se eu vou voltar a falar um dia da forma como eu falava antes, mas eu tenho sentido uma pressão do Espírito Santo para esperar que a palavra do Senhor produza efeito na vida de cada um que ouve. Por isso eu tenho preferido ler os textos com vocês, com calma, e espero no Senhor que a palavra do Senhor opere no coração de cada um, assim como tenho esperado que ela trabalhe no meu. Bom estar com vocês. Bom estar com vocês. Quantos aqui tiveram na vigília? Eita, vocês viram lá que eu botei lá a gravação? Fiz uma gravação de vocês aqui às 4 da manhã. Que loucura. Temos uma outra vigília marcada, não temos? 11 de novembro. Amém. Quero ver quem para vocês. Bendito é o Senhor. Amém, queridos.